Olá pessoal, bem, essa é uma questão que lida com a força entre dois fios e o enunciado deixa claro que essa força é de repulsão. Veja bem, com isso podemos pensar da seguinte maneira, olha só, se eu desenhar um fio aqui e outro fio próximo a ele, dois fios se repelem quando são percorridos por correntes de sentidos opostos. Vou te mostrar por quê. Vamos colocar nesse fio uma corrente entrando no plano do quadro e esse fio uma corrente oposta, ou seja, saindo do plano do quadro. Esse fio vai ser 1, corrente número 1. Esse fio é o 2, corrente número 2. Como sabemos, um fio cria em torno de si um campo magnético circular ao redor do fio. Esse campo se estende e chega até o lugar onde está o fio 2. Para nós descobrirmos o sentido desse campo, nós temos que usar a regra da mão direita, que consiste em colocar o polegar direito nesse ponto, apontando para dentro do quadro, dentro da folha do papel. E os outros dedos vão indicar que o campo magnético gira nesse sentido, ou seja, aqui onde está o fio 2, existe um campo magnético para baixo, que é o campo magnético gerado pelo fio 1. Se olharmos para o fio 2, nós temos aqui cargas em movimento para fora do quadro. Um campo magnético para baixo, então haverá nessas cargas uma força magnética, já que são cargas em movimento dentro de um campo magnético. Para nós acharmos o sentido dessa força, nós temos que usar a regra da mão direita, ou regra do tapa. Da seguinte maneira, vamos colocar o dedão da mão direita no mesmo sentido da corrente, no mesmo sentido do movimento das cargas, ou seja, para fora do quadro. Os outros dedos da mão devem apontar no sentido do campo magnético. Nesse momento, a palma da sua mão está virada para a direita, mostrando que a força magnética está para a direita. Essa força é a força que o fio 1 exerce no fio 2. De acordo com a terceira lei de Newton, eu posso ter a certeza de que, se o fio 1 empurra o 2 para a direita, o fio 2 empurra o 1 para a esquerda. Então, essa força que o fio 2 faz no 1. Essas forças constituem um par de ação-reação e, portanto, têm módulos iguais. Bem, as alternativas que mostram fios com correntes opostas são apenas as alternativas B, C e E. No entanto, na alternativa B, as forças aparecem em sentidos errados. Os fios se repelem horizontalmente e não verticalmente da forma como mostrado na alternativa B, que pode, portanto, ser descartada. Então, nós vamos escolher entre as alternativas C e E pelo valor, pelo módulo da força. E como é que nós podemos calcular a força magnética em um fio? A força magnética em um fio é dada pela fórmula B e L seno θ, na qual o seno θ vai ser 1, já que a corrente elétrica é perpendicular ao campo, o ângulo é 90, o ângulo θ é 90 e seno de 90 é 1. Bem, mas prestem atenção. Com essa fórmula, eu vou calcular a força que o fio 1 exerce no fio 2. Então, essa corrente elétrica tem que ser a corrente elétrica do fio 2. E esse campo magnético tem que ser o campo magnético do fio 1, pois é o campo magnético que atua no fio 2. No entanto, o campo magnético do fio 1 é o campo magnético criado por um fio retilíneo, que é a constante μ0 vezes a corrente. Se esse é o campo criado pelo fio 1, essa tem que ser a corrente 1, dividido por 2π vezes a distância entre os fios. Nós vamos usar essa fórmula do campo magnético e vamos substituí-la aqui no lugar desse campo. Então vamos ficar assim, ó. A força magnética que o fio 1 faz no 2 é, no lugar do campo, teremos μ0 vezes I1 sobre 2π vezes a distância entre os fios. Agora eu vou continuar a fórmula do campo daqui para frente, olha. Vezes a corrente 2, vezes o L, que é o comprimento dos fios. Mais uma ressalva. A constante μ0, ela vale 4π vezes 10 a menos 7. Esse valor tem que ser colocado na fórmula no lugar do μ0. Vamos ficar assim, olha, a constante 4π vezes 10 a menos 7. Depois temos I1 vezes I2. Cada uma das correntes vale 20 amperes. Então vai ser 20 vezes 20. Agora o L. O L é o comprimento do fio, 10 metros. Aqui embaixo nós temos 2π vezes
a distância Dzinho, que é a distância entre os fios. Aqui na figura, seria essa distância aqui, olha, que o exercício me deu de 5 centímetros. Mas eu tenho que passar para metro, é 5 vezes 10 a menos 2. Posso simplificar π com π. 2 vezes 5 dá 10, que eu vou simplificar com esse 10. Então, vamos ver. Aqui em cima sobrou 4. 20 vezes 20 dá 400, vezes 4, 1.600. E temos que fazer as potências de 10. 10 a menos 7 dividido por 10 a menos 2 vai dar 10 a menos 5. Isso daqui é a mesma coisa que 16 vezes 10 a menos 3 newtons. Portanto, nosso gabarito é a letra C.